Aqui é uma combinação de Deus, né? Quando Deus faz essas coisas, quando Ele coloca alguém aqui que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Dons, entendendo que o sentido da vida é servir. Então nós temos falado já há algumas semanas sobre que Deus te criou com talentos e te deu suas experiências, mas espiritualmente, quando você entregou sua vida a Cristo, você também recebeu o dom. E esse dom, ela se manifesta durante o servir. Então, vamos ver se nós já estamos aqui nas anotações aqui. Isso, o sentido da vida é servir. E eu queria começar com esse texto, Filipenses 2, 5 a 8, mas a primeira parte desse versículo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então ele está dizendo para pessoas que viveram quase 2000 anos atrás, que eles têm que ter a mesma mentalidade. A palavra ali, tem uma palavra grega que eu vou tentar reproduzir, que é phronet, e ela fala sobre uma mentalidade dirigida. Em outras palavras, Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que nós precisamos dirigir nossa mente, todos nós, e agora nós estamos 2000 anos depois, com o mesmo comando: dirige a sua mente para ser igual à mente de Cristo. Eu fico pensando em quantas pessoas tem aqui diferentes. Nós acabamos de falar várias semanas sobre a importância que não tem nenhum igual, que são todos diferentes e são histórias diferentes. São dons diferentes que formam aquela diversidade, formam um corpo que funciona. Então agora estamos sendo pedidos para ter a mesma mente. Como é que pessoas tão diversas podem ter uma só mente? E eu vou ver se a gente consegue ilustrar isso. Então eu queria que você me ajudasse. Então agora, sem falar para ninguém, aí onde você está, pensa no número de 1 a 10. Não fala para ninguém. Só você, porque você é uma pessoa única, nunca teve alguém igual a você. Você é um presente de Deus para a igreja. Então, pensa no número, 1 a 10. Pensou? Todo mundo? Vai ter que lembrar da escola agora. Eu quero que você multiplique esse número. Estamos em 2019. 9. Multiplica por 9. Vai lá, eu vou te dar 3 segundos para fazer isso. Vocês conseguiram? Você multiplicou por 9? Tá bom. Então, agora você tem um número que tem 2 dígitos. Se esse número fosse 12, eu quero que você adicione os 2 dígitos, tá? Adicione. Então, se fosse 12, seria 3. Se fosse 14, 1 mais 4 dá 5. Não, então, pega os 2 dígitos que tu tem, do teu número multiplicado por 9, e adicione um para o outro. Conseguiram? Todo mundo? Não vai se perder. Tá. Agora, você tem um número de 1 dígito. Eu tenho mais ou menos 5 pontos aqui. Tira 5. Tira 5 do seu número. Estamos juntos? Agora, se você pegasse o número 1 e o número 1 fosse A do alfabeto, se você tivesse o número 2, o número 2 fosse B, sem falar para ninguém, ache a sua letra no alfabeto. Conseguiram? Acharam? Lá atrás? Bem lá atrás? Tá bom. Agora eu quero que você escolha um país que começa com essa letra. Qualquer país. Sem falar para ninguém, qualquer país que começa com essa letra. Estamos juntos? Estão me ouvindo? Agora, a próxima letra no alfabeto, aquela que vem depois da que você escolheu o país, vem uma outra letra, né? Pega aquela letra e escolhe um animal. Qualquer animal que vem na cabeça. Estamos juntos? Todo mundo? Vocês estão pensando em Dinamarca e elefante? Olha só. Olha só. Todo mundo? É incrível. É um milagre. Realmente é um milagre. Quem aqui pensou em Dinamarca e elefante? Levanta a mão. Ih, o resto tem que voltar para fazer matemática. Eu fiz com a nossa equipe testando. Todo mundo deu. Eu não vou dizer 2 pastores aqui. Um
faltou o alfabeto certo, fez o cálculo, e o outro errou na matemática. Não vou dizer quem foi, não pode me pagar, mas que bom que você estava junto. Agora, nós temos aqui, então, existem coordenadas para isso. Por que funciona? Por que tantas pessoas tão diferentes, com tantos pensamentos, conseguem ficar na mesma resposta? Porque existem princípios matemáticos por trás dessa dinâmica que vão conduzir todo mundo para o mesmo pensamento. E a realidade é que quando Jesus nos convida a ter a mesma mentalidade de Cristo, que pessoas que viveram em outras épocas, falavam outras linguagens e outro tempo, eles também tinham que ter a mentalidade de Cristo, é porque existe por trás da mentalidade de Cristo alguns, vamos dizer, ingredientes, princípios que podem nortear nosso pensamento hoje e trazer uma saúde mental e trazer uma missão. Quero te mostrar nesse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Então hoje nós temos um grande impulso cultural de você tem que ser tu mesmo, tua cabeça, não deixa ninguém fazer a tua cabeça. Eu me lembro uma vez falando sobre um senhor que estava se divorciando e ele estava falando, mas é que agora, né, de 25 anos, eu estou vendo que eu estou ficando mais parecida, assim, a nossa mentalidade fica mais parecida, eu não estou mais sendo eu mesmo, por isso que eu tenho que acabar com o casamento, porque a minha individualidade está desaparecendo. Eu disse, cara, que mentira. Existe uma mentira que ela caminha na gilete da verdade, que é que você é único, você é especial, Deus te deu um cérebro para pensar, você não deveria ser uma pessoa que pensa só o que os outros falam, você deveria ter discernimento, mas também existe a realidade de que nós somos convidados para pensar como Jesus pensa, e isso vai nos unir muito. Então ele diz assim, como é que você vai pensar como Jesus pensa? Como é que funciona a nossa dinâmica espiritual, como funcionou essa matemática? Ele não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se. Em outras palavras, Jesus está na eternidade, ele é Deus Filho, tem Pai, Filho e Espírito, e ele olha assim para o plano que Deus tem, envolvendo a morte da cruz, e ele diz, em vez de ficar na glória, eu vou me entregar, eu vou me humilhar. E o processo, então, tem três pontos que nós vamos ver hoje, que nós podemos ter também na nossa mente, que levam para a vitória da cruz, e vai ser a vitória da nossa missão. Ele esvaziou-se, então você precisa esvaziar-se. Nós vamos falar sobre isso hoje. Ele, vindo a ser servo, tornou-se, e no mundo que diz você não precisa se tornar nada, você tem que ser individual, você tem que ser exato. Se tu pegar todos os filmes da Disney, e eu tenho um monte deles no nosso Amazon.com lá, nós temos um monte desses filmes, não tem mais DVDs, né? A gente tem só online, aquelas compras de filme. E, cara, é divertido ver filmes com as famílias, mas tu vê uma sabedoria da era, vem vez após vez, que você tem que fazer tua cabeça, se teus pais estão querendo outro plano para a tua vida, eles estão errados, você tem que se rebelar. Isso aí vem sempre, vem sempre. Acho que o único roteiro que tem lá. Só que ela está caminhando sobre a verdade, mas ela cai para o lado onde não existe humildade para salvar aquela mensagem. E hoje nós queremos falar sobre isso. Então nós precisamos esvaziar-nos de nós mesmos para nos tornar semelhante aos homens. Você diz, não, mas eu não posso me tornar que nem aquele pecador lá, ou me tornar que nem aquela pessoa, né, do mundão, eu tenho que ser diferente. Olha, é muito diferente quando você fala sobre se tornar uma pessoa que despreza e não teme a Deus, despreza o Evangelho, ou você se tornar como alguém onde você larga as suas preferências para trás e você começa a servir através de se tornar mais como as pessoas que você busca alcançar. E agora eu vou tomar um pouquinho de água e vamos continuar. Tá bom. Então, primeiro, esvaziou-se. Segundo, ele tornou-se semelhante aos homens. Se Jesus pode se tornar mais como nós e ele não pecou, você pode se tornar mais como seu filho adolescente, como seu vizinho e não pecar também, para alcançá-lo, para servi-lo. E sendo encontrado em forma humana, que é uma aberração, Deus foi encontrado em forma humana, é como se fosse você
e o Shane foi encontrado em forma de lesma. Quer dizer, essa é a distância de Deus se tornar humano. É eu me tornar um lesma para alcançar as lesmas, né? Humilhou-se, esse é o terceiro, a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Então, nós vamos ver que a vitória que vem por ter uma vida de servo, que nós temos nosso exemplo Jesus, ela passa por uma mentalidade dirigida, que é esvaziar-se, tornar-se e humilhar-se. Não é 3 pontos da teologia da prosperidade, não vai por ali, e nem são 3 pontos do roteiro da Disney, mas são 3 pontos de uma vida significativa, uma vida que realmente vale a pena viver. Quero falar sobre isso hoje. Seu dom é a sua ponte para levar amor ao mundo. Não sei quantos aqui já fizeram o teste de dons que está ali no site, algumas pessoas corajosas, né? Talvez você já sabe, mas eu quero dizer que aquilo que Deus te deu, e vamos fazer o pacote inteiro agora, o dom espiritual, os talentos que você já vem desenvolvendo com a energia, o sangue, fôlego que Deus vai te dando como ser humano, as experiências de sobrevivência sobre algum sofrimento, alguma ideia que Deus te deu, que prosperou uma empresa, todo o seu pacote de existência, ela é um presente de Deus para você, e você é um presente de Deus para a igreja, para a missão de Deus. E ela foi dado para que você possa servir, levando amor ao mundo. Então, a tua experiência, dom, o teu jeito que Deus te fez, unificado com a mentalidade de Cristo, ela vai criar pontes para entrar no mundo, atravessar a rua, chegar do outro lado da mesa na tua casa e servir pessoas com amor. Então, uma ponte é muito importante. Eu queria contar a história de ponte mais interessante que eu achei até hoje. Deve ter muitas histórias de pontes, mas essa é uma das mais impactantes. No final da Segunda Guerra Mundial, a ponte Ludendorff, que levava para Ramagem, o nome da cidade, do outro lado do rio, estava ainda de pé. Imagina que ao final da guerra, e Hitler vem bombardeando todas as pontes para tentar parar o avanço aliado. Então chegou esse moço aí, esse capitão, chegou na colina, e ele vê que está de pé uma ponte ainda. E aí ele olha que tem gente recuando, tem tanques, né, alemães estão voltando por cima dessa ponte, e ele pega o comando. O que eu faço? Exploda a ponte para eles não fugir. Ele não obedeceu isso aí. Ele esperou um outro comando mais alto, que era mais astuto. De jeito nenhum explode essa ponte. Essa ponte vai encurtar a guerra. Essa ponte vai levar tudo que nós temos lá para dentro. Nós não estamos com medo que eles fujam para lá. Nós queremos chegar lá em Berlim. Então eles não explodiram essa ponte, e realmente Hitler começou uma batalha de 10 dias. Tem filme chamado The Bridge of Ramagem, deve ter em português o Ponte Ramagem, e começou uma batalha épica de 10 dias, onde essa ponte começou a ser conquistada uma vez pelos aliados, depois foi perdida, eles pegaram de volta, e o inimigo fez tudo o que ele pudesse fazer para destruir essa ponte. Por quê? Porque ele sabe que se uma ponte existe para trazer tudo que Deus tem para dentro de onde ele está, ele quer acabar com essa ponte. E nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, não poupou-se esforço para tentar acabar com a ponte Ramagem, enquanto os tanques estavam atravessando, e gente, era uma batalha realmente incrível. Foi usado 367 diferentes tipos de aviões, inclusive jatos. Aqui embaixo tu vê um jato que não, primeira vez foi usado, bombardeio a jato. Se tivesse saído essa tecnologia um pouquinho antes, teria sido outro final da guerra. Mas estava quase pronto. Ele mandou míssil teleguiado, 11 desses mísseis aí embaixo, nunca tinha sido usado antes em guerra, tecnologias avançadíssimos. Eles não eram muito bons, alguns caíram em cima de cidade alemã, mas um caiu 200 metros da ponte e abalou um pouco. Por que eles não conseguiam destruir esta ponte? Porque esse ponte foi reforçado lá atrás, até não comentei, aqui final da Primeira Guerra Mundial, esse pessoal da França, voltando para a França, disseram, olha, eu acho que talvez um dia nós vamos precisar dessa ponte de novo. Aí eles encheram de concreto os compartimentos de explosão, de implosão desse ponte. E aí impossibilitou lá na frente poder
facilmente destruir. Interessante, eles tiveram a visão, não podemos queimar essa ponte aqui, vamos precisar de novo. Então essa batalha épica, houve também tudo, né? Pessoas, frogmen, homens de sapo, que tinham eles tinham um pequeno submarino assim, que eles seguravam, iam debaixo da água para plantar bombas, mas também os aliados tinham uma coisa que ninguém tinha visto ainda, era um pequeno tanque com refletores, chamado canal tank, fica bem nos canais ali perto da água, para mostrar dentro da água onde estava vindo os homens sapo. Foi uma guerra que trouxe todos os instrumentos e eles conseguiram em 10 dias atravessar os homens suficientes tanques para encurtar a guerra e salvar vidas. Incrível, né? Mas enquanto toda a batalha estava acontecendo lá, eles começaram a criar uma ponte provisória para cá, com barcos, e quando finalmente caiu, depois de 10 dias, e os danos já tinham sido feitos, já tinha sido feita a invasão ali, eles também já tinham outra ponte pronta para quando aquela caísse. Eu queria que você começasse a pensar como é importante as pontes que Deus te permitiu usar o teu dom, tua experiência, para invadir o território inimigo, para levar o que Deus tem para salvar essa nação, essa cidade, a sua família, sua empresa, usando você, e que Ele está te chamando para criar pontes. Então, aqui nós temos uma bela história, mas isso acontece também na nossa realidade. Quando você pensa, alguém aqui da Montserrat, ela tem uma ideia, como tiveram os adolescentes a semana passada. Domingo, depois do culto, eu vi as fotos, né? Eles saíram para entregar comida e falar de Jesus. Foi uma ação de amor. É mais ou menos alguém que entra no bote assim, e sai, e atravessa e volta a dizer, foi bom, consegui atravessar, cumpri a missão lá. Então, ele leva mais gente junto. E aí diz, vamos fazer um evento então, vamos fazer um evento ponte. Cresce um pouco aquela ideia, vamos atravessar com mais força. E se aquilo aí continuar acontecendo, então eles pedem assim, pastor, me ajuda a organizar esse negócio, vamos ter um ministério estruturado, onde vamos ajudar pessoas ali. Aí se cria então uma ponte fixa, com todos os parâmetros de processos e prestação de contas para ter um ministério. Isso já acontece. E na tua vida também, se tu reconhecer, os momentos de você sair para viver a missão de Deus, elas geralmente começam com um pequeno passo, que depois vira um evento, e depois pode virar um processo contínuo. Mas quando a gente vai construir pontes, nós precisamos entender como você, hoje, como a nossa igreja, pode sair para construir pontes dentro daqueles três parâmetros, que é a mentalidade de Cristo. Nós vamos lembrar quais são? Esvazia-se, torne-se, humilha-se. Se nós vamos ter a mentalidade de Cristo, nós vamos precisar poder invadir território inimigo, como Ele invadiu esse mundo, para se tornar como nós, para nos salvar, e nós vamos nos tornar mais como aquelas pessoas, sem nos perder, e nós vamos ver a missão de Deus acontecer em nossos tempos, através de nós também. Então vamos começar aqui. Primeiro, construa pontes se esvaziando do eu. 1 Coríntios 9, 19 é um texto que fala de como Paulo pensa sobre o ministério dele. Seria uma filosofia do ministério. Me lembro quando eu tinha uns 22 anos, 23 anos, eu estava preparando para ser pastor no Brasil, estava buscando sustento. Eu me lembro que um pastor disse, Shane, tu sabe que tem missionários que nem filosofia do ministério não tem. Eu disse, que coisa, que triste. Aí saí daquela conversa, o que é uma filosofia de ministério? Deus, me dê antes que alguém me pergunte se eu tenho. E eu estava escutando a Bíblia em fitas. E eu me lembro que, viajando nos Estados Unidos, foi umas 2 horas da manhã, eu estava em Coríntios e chegou nesse texto e disse, glória a Deus, eu acho que eu achei uma filosofia de ministério. Pelo menos vai ser o meu. Se era bom para o Paulo, vai ser bom para mim. E eu achei esse texto que ele diz, olha, como é que ele decide o que ele vai fazer? Embora ele sendo livre, ele escolhe ser um escravo, um servo. Ele escolhe, então é uma escolha. Quando você vai usar teu dom, teu chamado, teu talento, você vai ter que fazer uma escolha, como Jesus fez, que ele achou, não era necessário ficar na glória, ele se esvaziou e veio para nos servir.
A Bíblia diz que ele não está entre nós para ser servido, mas como um que serve. Então começa por aí, a sua mentalidade. Eu vou me esvaziar do eu, embora seja livre de todos, me fiz escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possíveis. O dom, ela edifica a igreja e ela possibilita a igreja alcançar o mundo. Pessoas que não são salvas. Continuando no texto, ele diz assim, ó, precisamos também, o que era? Era esvaziar-se e também tornar-se, né? E isso faz parte do servir, faz parte do processo de servir. Então, esvaziar-se e tornar-se. Então, olha só, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Sabe aquela mentalidade, você tem que ser tu mesmo, não deixe ninguém te influenciar. Isso está sendo falado para adolescentes que nem sabem quem eles são. Se eu estou com 48 anos, recém começando a descobrir quem eu sou, como é que uma pessoa vai querer buscar uma identidade pessoal, tentando entender que eles já sabem quem são, quando ainda nem viveram as experiências que Deus quer levar para mostrar quem eles são em Cristo? E mesmo quando descobre, tu tem que estar disposto a se tornar como aquele que você vai alcançar. Isso é muito importante. Existe uma arrogância, pode vir dentro da igreja, quando a gente começa a pensar, eu encontrei meu dom, agora não faço mais nada, né? Preciso de ajuda lá no berçário, esse não é meu dom. Pode ficar chamando. Não. Tu se esvazia e teu dom vai te ajudar a ser o paciente, ou pastoral, ou apostólico, lá dentro do berçário, né? Mas ficar dizendo, não, mas eu não gosto, não é para mim. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Ele tornei-me os que não são judeus, gentil para ganhar os gentios. Olha só, igreja, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Isso é bem interessante. Ele acha importante botar uma âncora no meio do tornei-me, porque ele sabe que vai ter gente que vai dizer, olha, eu vou usar isso aqui para pecar. Então, cara, eu tenho um ministério, pastor, hoje eu quero começar um ministério de verão para os nudistas. Eu vou para a colina nudista e eu estou me tornando, que nem tu pregou. Só que Paulo sabe que isso pode acontecer e ele bota ali, mas eu sirvo a Jesus primeiro. Qual é a lei de Cristo? Que ele diz que ele não abre mão. Qual é a lei de Cristo? Bem, Jesus falou essa lei. Em João 15, 12 a 14, este é meu mandamento, ame uns aos outros como eu amo vocês, não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Então, meu amigo, eu vou me viciar só um pouquinho em cocaína para conseguir alcançar os que estão viciados. Não, lei de Cristo, você tem que dar sua vida para as pessoas, não entrar no pecado delas. Ele diz, esse é um princípio norteador para Paulo. Ele diz, amem uns aos outros como eu vos... A lei de Cristo é esse. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, essa lei de Cristo é o amor. E é o amor que se entrega como ele se entregou. E quando você tem isso norteando, você pode ser criativo, você pode ser maluco, você pode ir lá e servir a Deus e ter uma grande aventura na sua vida. Construa pontes, então, se tornando. Para que os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Não sei se tem alguém aqui, eu gosto muito quando me chamam de fraco. Meu apelido favorito é mole. Não, ninguém gosta disso aí. Isso é um diminutivo, você está insultando. Paulo está dizendo, eu tomarei sobre mim insultos, eu me colocarei numa situação desagradável, eu me identifico com pessoas desagradáveis para alcançá-los. Por quê? Porque ele já começou se esvaziando, já começou se tornando. E a vitória, ela passa por ali. Você lembra que ali naquele texto, Jesus como servo serviu até a morte da cruz e isso foi vitória. A nossa vitória é construir pontes que realmente dão certo, que chegam lá.
Importante, três princípios, não estão aqui nos slides, mas eu vou te compartilhar, se quiser anotar. Pontes que dão certo, que vençam o abismo, elas têm 3 características. Tu vai dizer, Shane, é tão óbvio isso, mas vale a pena falar. Primeiro, uma ponte para vencer o abismo, ela tem que partir na direção certa, né? Se eu preciso vencer, se aqui é um rio, eu preciso chegar lá, não adianta eu construir uma ponte para cá. Aí fica, vamos celebrar, construímos um grande ponte, só que o rio é ali. Muitas vezes igrejas fazem muitos eventos evangelísticos que são mais para dentro do que para fora. E é bom para crente ir, crente gosta, mas ninguém mais gosta. Então, tu tem que ir ali onde eles estão, né? Tu talvez vai ter que fazer algo que você não gosta, para chegar lá, mantendo a regra que Jesus é o meu rei, eu vou honrar ele, mas eu preciso poder chegar lá. Eu tenho um exemplo, eu gosto de wrestling, como você já sabe, luta olímpica. Nunca tinha lutado jiu-jitsu, mas eu comecei a dar aulas de wrestling em escolas de jiu-jitsu alguns anos atrás, como evento ponte, para atravessar, e era uma coisa que dava certo, porque é uma área aqui no Brasil que buscam assim, quedas, coisas assim, o wrestling tem para oferecer, mas jiu-jitsu eu não sabia nada disso. E eu me encontrei tantas vezes dando um workshop de wrestling, dizendo, olha, mas do jiu-jitsu eu não sei nada, mas de alguma forma vocês vão poder aplicar isso. Eu comecei a pensar, Shane, por que você não sabe nada de jiu-jitsu? Você mora no Brasil, lugar onde o Brasil, onde o jiu-jitsu nasceu, você tem que ir lá aprender o esporte deles, está ensinando o teu. E eu comecei num processo desse, ponte que seja melhor, que atravesse. Eu comecei a estudar jiu-jitsu. Tem sido muito legal, muito bom. Tem até um amigo aqui. Tem mais alguém de jiu-jitsu aqui hoje? Treina conosco aí no Johnny ou em outro lugar. Está aqui o Brunão. E sabe que diz ali que às vezes Jesus diz morte da cruz, né? E nós somos chamados para tomar a cruz. Eu tive o privilégio de morrer e voltar para Deus trazer o nosso querido Brunão para Cristo. É uma história linda, né? Fica em pé aí, pode ficar, junto com a esposa. Pessoal, é uma história que... Obrigado. O que aconteceu? Talvez você já ouviu a história, mas eu estava treinando, dando aula de wrestling, e o Brunão é campeão mundial aí, e eu tive coragem de lutar com ele, agora já não quero mais lutar com ele, mas nós caímos junto, muito perto de uma parede, dei com a nuca, a cabeça na parede, com o peso daquele cara grande ali, e eu sei que eu acordei o Brunão chorando que nem um bebê, o Johnny, que é o professor lá, me segurando no colo, e uma massagista me apertando o peito, que eu tinha tido parada respiratória. Isso faz 2 anos, em novembro. 2 anos em novembro. Acordei e disse, Shane, você parou de respirar, se ela não vem, né, você ia morrer, ia ficar sem respirar. E a mulher disse, que bom que deu certo. E eu acordei, o que aconteceu? E aí a ambulância estava chegando. Sabe que aquela semana, depois você pode perguntar para o Bruno, ele ficou pensando muito sobre a vida e a morte, né? E foi no outro domingo que ele veio aqui no culto, entregou a vida a Jesus, e é um homem de Deus, junto com a esposa. Às vezes Deus nos permite, é isso? Às vezes Deus nos permite fazer que nem Jesus, morrer para salvar. Mas que nem Jesus voltou, eu também voltei naquela ali. Foi muito bom. Glória a Deus. Então, construa, o terceiro ponto era construir, nós vamos construir pontos, né, esvaziando-se, tornando-se e humilhando-se, para ter a vitória de Cristo. Como é que é? Sim, eu não terminei os 3. A Michelle está aqui para me ajudar, pessoal, obrigado. Os 3 pontos que tem a ver quando você vai construir pontes de sucesso, né? Elas precisam partir na direção certa. Então, não adianta criar uma ponte para dentro da igreja, ou pior, pontes que são criadas para dentro da igreja dos outros, para tentar alcançar eles para vir para cá. Isso é uma história antiga evangélica. Nossas pontes têm que ser para dentro do mundo que precisa. E então, a ponte, primeiro, ela parte na direção certa, segundo, ela chega para o outro lado. Uma ponte que não chega no outro lado, não, é pior que tenha,
é melhor não ter. Imagina, tu tem uma ponte que vai muito bem até o meio e cai todos os recursos, bum, no meio da água. Isso é uma ponte onde você faz um grande efeito para trazer pessoas em direção a Jesus e depois você não tem nenhuma fala de Jesus. Ou você não tem nenhuma mensagem do Evangelho. É só ação social. Seria só aquele, né, água, mas não em nome de Jesus. Então tem que chegar o Evangelho em algum momento. Não, às vezes é diferente, às vezes é um processo. Daqui a 3 meses vamos entrar nessa parte, mas é um processo importante que chegue do outro lado o amor de Deus e chegue também a mensagem de Cristo de esperança. Então essa é a segunda coisa, tem que vencer o abismo, tem que chegar lá do outro lado. A terceira é que tem que ir numa direção de um destino almejado. Aquela não vai ser a única ponte, vai ter aquela, depois vai ter uma outra, depois vai ter uma outra, e eu tenho que saber para onde eu estou indo. E quando nós estamos falando sobre o amor de Jesus, nós estamos falando sobre indo na direção de formar discípulos de Jesus. Então eu tenho essa primeira ponte que pode ser uma janta lá em casa, e o amor de Deus tem que chegar, e daqui a pouco vai ter uma outra que vai ser o momento onde eu vou compartilhar a minha fé, mas minha intenção é ter aquele amado, entender quem é Jesus e ser um seguidor de Jesus. Então, são pontes que dão certo, que vencem o abismo. Construa pontes se humilhando. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Quando a Bíblia fala sobre Jesus se humilhou, ele se tornou como nós. Imagina a diferença, o impacto de estar na glória e estar caminhando por aqui, com seres humanos, com fedor, banheiro, Deus do universo, indo para o banheiro, né? Humilhou-se. Algum tempo atrás, nós tivemos o privilégio de ver um casal aceitar Cristo lá na praia. E foi no final de um processo, de um verão inteiro, onde nós íamos no sábado lá, e eu fazia o estudo de provérbios na praia. Eu plastifiquei assim os provérbios. Então, se aquele sábado desse no dia 13, era provérbios 13, se desse no dia 10, era provérbio 10, e eu plastifiquei ali, porque às vezes derramavam cerveja ali naquele quiosque, e aí estava bom, a palavra não ficava molhado, e eu ficava nessa função. E a Michele levava uma sacola de limpeza e limpava o banheiro do quiosque. Você já teve em banheiro de quiosque de praia? Já viu aquele cheiro? Tudo? Quando eles viram o Americana, pode ser qualquer nacionalidade, mas nós nesse caso era, chegando, semana após semana, cada 2 horas, entrando lá, limpando o vaso, deixando cheirosinho, aquele casal que estava para abrir uma casa de prostituição na temporada fora da praia, eles eram donos do quiosque, eles estavam já assinando o acordo para abrir em Osório uma casa de prostituição, como segundo negócio. Eles foram constrangidos com a humildade que a Michelle mostrou naquele momento, entregaram a vida a Cristo e abriram um açougue, em vez de para churrasco. Queridos, quando pessoas dizem, Xene, mas eu não sei, vá limpar o banheiro de alguém que eles vão entender que é amor. É fácil, eles vão entender que é amor. Submete-se a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sabe que quando você treina para Olimpíadas ou para qualquer esporte, aquele treinamento rigoroso, ele está dizendo, mas o pessoal treina para isso e aquele prêmio ele vai embora, não dura. Mas você que diz, olha, Deus, eu quero ser preparado para o meu dom, para o meu talento, para criar pontes para dentro da minha família, da minha cultura, para servir aqui na igreja. Você que faz um curso, que nós estamos celebrando no final dos cursos, qualquer coisa que você faz para treinar, para se preparar, tempo de oração e jejum para se colocar à disposição, isso aí você faz para algo que não vai embora, que tem fruto eterno. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu botei isso debaixo do título de humildade, porque ela tem a ver com avaliação. Até botei ali quem fala Nishio. Alguém fala a linguagem Nishio? Ele é nosso japonesinho, né? Empresarial, né? Já aposentado, mas ele traz as palavras business aqui para dentro, para nos treinar. E PDCA
é aquele processo, você já sabe melhor que eu, né? A maioria de vocês. Mas é aquele processo de se permitir planejar, ir lá para fazer, depois passar um checklist ali para ver se está dando certo e depois agir para corrigir aquilo ali. É humilhante fazer isso às vezes. Às vezes o pastor, o líder, quer dizer, não, quem é que vai me falar que eu tenho que mudar meu jeito de fazer? Não, quando você se humilha, você faz o processo que aparece aqui, ó. Não corro como quem corre sem alvo. Como é que ele sabe? Porque ele viu que estava errado e ajustou. Alguém falou, o alvo é para lá, tu está indo um pouquinho, então vem mais. E ele se humilha para ajustes. Não luto como quem esmurra o ar, ele tem um objetivo para cumprir, e quando aquilo não está sendo alcançado, o que ele faz? Ele dá um soco assim no queixo do inimigo, e se ele está errando, ele vai ter que ajustar para acertar. Você tem essa humildade de alguém poder chegar para você na célula, talvez dizer, querido, quando você está testificando é muito bom, mas às vezes tu fala demais, fala muito longo, e você para servir aqui mais, você vai ter que encurtar. Ou alguém chega com muito amor e diz, querido, eu sei que você está querendo encorajar, mas as mensagens que você está mandando são muito compridas, e todo mundo sabe que tu não digitou nada daquilo ali, e tu só copiou de outro lugar, e aquilo faz menos efeito do que tu imagina. Inclusive, as pessoas nem lêem mais o que tu escreve, porque tu só bota adiante as coisas dos outros. Por que você não para, lê a Bíblia, pega um versículo que Deus te impactou e manda só isso? Então, são ajustes que talvez alguém com muito amor vai chegar para você e dizer, querido, tem como melhorar. Mas você vai ter humildade para ouvir isso? Porque aqueles que têm, eles crescem. E Deus usa eles mais no futuro. Avaliação, isso leva a humildade. Tive uma parada aqui, estou sendo humilhado. É para ir para frente aí. Consegue me ajudar lá atrás? Foi. Então, construindo essa humildade, aqui ó, último versículo do texto. Paulo então resume. Ele diz assim, disciplino meu corpo como atleta, a palavra gogo, pelo menos é assim que eu leio, ela tem a ver com se tornar um dulas, se tornar um escravo. Sabe aquela primeira versículo que a gente mostrou de 19, versículo 19? Paulo escolheu fazer o quê? Se tornar um servo, a mesma palavra. Ele está dizendo, olha, tudo que eu falei para ti agora é porque eu quero resumir. Quando o cara escolhe esvaziar-se a si mesmo, se tornar um servo, ele está escolhendo uma vida de impacto, porque a vida, o sentido da vida é servir. E ele fala com essas palavras, disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado para outros, eu mesmo não seja desqualificado. O que desqualifica uma vida? O que desqualifica uma vida? Quero te dizer, é a atitude de não querer servir. É quando você diz, olha, eu me nego a servir. Preparando para essa pregação, eu vi claramente na palavra isso. Se eu não me esvaziar, se eu não me tornar, se eu não me humilhar, como é que eu vou vencer pela cruz como Jesus nos convidou para vencer? O sentido da vida é servir. Está aí os dons, está aí a lista que durante esse mês você foi convidado para experimentar, para se aventurar, tomar riscos, está aqui. Talvez alguns já estão servindo em alguma dessas áreas, mas eu queria te dizer que o sentido da vida é servir. Você vai ouvir lá fora, e preparando para essa pregação, eu tive o privilégio de ler 2 livros que têm me impactado, têm me ajudado. Um foi esse, do Maslow. Eu tinha ouvido falar muito sobre a pirâmide de Maslow, mas eu não sabia como surgiu. Então, comparando assim, o que o mundo vai te dizer, que a autorrealização é quando você é mais tu e você realmente chegou em tudo que você quer ser. Alguém já viu esse pirâmide antes? Tá bom. É a doutrina da nossa era. Mas tem outro livro também, uma citação do livro. O único rival é a própria potencialidade. O único fracasso de alguém se deixar de cumprir as próprias possibilidades.
Nesse sentido, todo humano pode ser um rei e, portanto, deve ser tratado como um rei. É a teologia da nossa era. Chega em cima, celebre que tu é o máximo, posta e começa a colher os likes, né, as curtidas. Mas eu li esse outro livro que impactou profundamente. Eu sugiro que você, em algum momento da sua vida, leia esse livro do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. Ele era um sobrevivente de campo de concentração, um psiquiatra, que depois, aqui em Porto Alegre, na realidade, nos anos 84, acredito, ouvi ontem, né, que ele descobriu o que tinha acontecido com a esposa dele. Não sabia, ela tinha desaparecido na guerra, imaginou que ela tinha sido morta em algum campo, mas aqui em Porto Alegre, falando em 84, alguém que estava no campo de concentração da esposa dele deu a notícia para ele o que tinha acontecido. O Viktor Frankl, ele pega aquela mesma ideia que nós temos necessidades que são básicas, e elas vão construindo para dentro do nosso querer crescer e melhorar. Só que lá em cima do topo ele diz, cara, mas a questão é transcender você mesmo. Não é para chegar em ti. Aliás, como é que você vai saber se tu chegou no topo que você pode ser, se é você que está dizendo? Ou se é outra pessoa que está olhando para você e diz, olha, você chegou, mas tu não sabe. Você vai só saber se você chegou onde Deus quer quando Deus fala para você e quando você chega lá servindo. Não olhando para dentro, mas para fora. Então, olha só, ele chama isso de transcendência. Então, algumas citações do livro dele. Quem tem um para quê viver suporta qualquer como. Imagina uma pessoa dentro do campo de concentração falando isso aí. Quanto mais alguém se esquece, doando-se a uma causa para servir, ou outra pessoa para amar, mais humano ele é e mais ele se realiza. Profundo, né? Bem diferente do que o outro. Mas pegando tudo que o Maslow falou de verdade, que são o desejo de crescer, só que o topo lá em cima é serviço. Última citação dele. O que é chamado de autorrealização não é um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais alguém mira nisso, mais ela erra o alvo. Em outras palavras, a autorrealização é possível apenas como efeito colateral da autotranscendência. Queria terminar com esse pensamento. Durante um mês já, nós estamos falando sobre você descobrindo quem você é. O mundo diz que isso é bom também. Só que com o motivo de você ficar em cima de uma pirâmide, levantar os braços e dizer, eu sou o cara, eu sou o autorrealizado. E só que nós temos uma mentalidade dirigida em direção a Cristo, onde ele diz que ele esvaziou-se a si mesmo, ele se tornou mais como nós para alcançar, e ele se humilhou. E por isso que o nome dele é acima de todos os nomes. Por isso que ele é o maior, mais realizado, e não tem outro que vai chegar perto. Por isso que ele transcende toda a existência, ele é o Deus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem ninguém como ele. O louvor pode chegar aqui agora. Não tem ninguém como ele. Ele é nosso exemplo. E ele diz, Shane, é bom você descobrir seu dom. Eu te criei. Não tem ninguém como você. É bom você pegar a tua jornada e entender que você é especial. Você foi feito para uma linda história de amor, para criar pontes para dentro da comunidade, começando com a sua família, servindo a sua igreja, servindo a sua comunidade. É bom. Mas se tu não entender que você foi criado para encontrar o sentido da vida, que é servir, você mesmo vai se desapontar. Você sabe quem você é, você conviveu com o espelho todos esses anos, e você não é um grande mistério para si mesmo. Você não pode ser seu próprio auge. Você tem que buscar fora de ti algo que você não tem como oferecer para si mesmo. Mas eu quero dizer hoje, Jesus oferece. Ele trouxe você aqui, Ele quer dizer que Ele te ama, Ele se esvaziou, Ele se tornou como nós, Ele se humilhou para vir, através da morte da cruz, vencer. E nós podemos vencer com Ele. Eu tenho um convite muito simples hoje. Você diz, Shane, e eu não tenho
tido a mentalidade de transcendência. Minha mentalidade sempre foi autorrealização, mas eu queria trocar. Hoje é um convite, eu quero trocar hoje. Eu quero ser servo. E sei que é difícil, mas eu quero fazer isso junto com meus irmãos. Então, se Deus está falando contigo sobre essa troca, eu quero orar contigo. Pode ficar em pé. Deus está falando contigo para trocar de autorrealização para transcendência, onde em vez de você ser o máximo da tua história, você vai ser o que serve, que se humilha, que se torna. Deus, nós queremos agradecer que você nos chamou, você nos deu as ferramentas que precisamos, dom, talento, família, não estamos sozinhos. E o convite, mais do que tudo, um convite para que nós possamos viver uma vida que faz sentido, onde o final do pirâmide não é mais de mim, mas é mais de ti. Não é a descoberta triste de que eu sou meu maior alvo, mas é a descoberta alegre de que através de tudo que Deus me deu eu posso servir e encontrar sentido na vida. Nos faça servos, Deus, como Jesus. Nos dá a mesma mentalidade que existe em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.